Fala, meus queridos e abençoados irmãos e amigos da família PSM, bom dia! Estamos começando neste domingo, dia 20 de julho de 2025, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Graças a Deus, não é todo domingo que a gente consegue, mas hoje a gente conseguiu. Amém, queridos e queridas? Então vem com a gente, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Vamos lá, queridos, vamos relembrar um pouquinho do que aprendemos nessa última semana aí, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, dos dias 14 a 18 de julho do ano de 2025. Amém, queridos e queridas? Mas antes, nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção? Então vamos lá, queridos, começando segunda-feira, dia 14 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele morreu para que nós vivêssemos. Amados, Jesus, chamando os seus discípulos em particular, lhes falou muitas coisas, né? Mas entre estas coisas ele falou o seguinte: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, Jesus, ele tinha a exata consciência da sua missão. Que daria, queridos, a sua vida para resgatar a muitos. Amém, queridos e queridas? Jesus deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu principalmente para que todos tivessem, por intermédio dele, direito à vida eterna. Mas também, queridos, para que aqui na terra nós desfrutássemos de uma vida em abundância, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10. Não é muito simples de entender e também não é muito simples de você acreditar. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele morreu para que nós vivêssemos. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 14 de julho, começando assim a nossa semana. Então vamos lá, queridos e queridas, terça-feira, dia 15 de julho do ano de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Quem é você na multidão? Depois do evento com a mulher de Zebedeu e da conversa que Jesus teve com os discípulos, eles saíram de Jericó e uma grande multidão os seguia, obviamente, por causa de Jesus. Onde Jesus estava, queridos, ele estava em todos os lugares que ele ia, ele era acompanhado geralmente por um número considerável de pessoas. E hoje em dia não é muito diferente, não. Atualmente, queridos, são muitos os que se intitulam seguidores de Jesus, não é verdade, amados? Cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, enfim, são diversas as nomenclaturas utilizadas por esses seguidores, formando literalmente uma multidão. Nessa multidão, queridos, tinha gente de todo tipo, né? Havia os que estavam ali por mera curiosidade, outros apenas por interesse, outros estavam infiltrados a mando dos religiosos e poderosos da época. Mas havia também, queridos, aqueles que haviam tido uma experiência real com o Mestre e que foram, de fato, transformados por ele. Amém, queridos? Diante de tudo que já foi falado, surge a pergunta que não quer calar. E, queridos, e nós, eu e você, quem somos nessa multidão? Que nós façamos parte dos que tiveram um encontro genuíno com Jesus, uma experiência real com o Mestre, dos que foram, de fato, transformados. Amém, queridos e queridas? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 15 de julho. E na quarta-feira, queridos e queridas, dia 16 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: Tenha alguém
do seu lado. Mateus afirma, queridos, diferente dos outros evangelistas, né, que eram 2 os cegos que estavam sentados à beira do caminho. E isto nos faz pensar na importância de sempre termos alguém do nosso lado, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Amados, por serem ambos cegos, certamente um compreendia exatamente as dificuldades do outro porque vivenciavam a mesma situação. Muito provavelmente eles se ajudavam mutuamente. Às vezes, queridos, diante de determinadas situações, principalmente quando estamos passando por adversidades, né, nós temos a tendência de nos isolarmos. Por quê? Por medo de nos abrirmos com alguém ou até mesmo por vergonha. E há também, queridos, aqueles que se acham autossuficientes, que conseguem suportar tudo sozinhos e que não precisam de ninguém. Isso é um engano. Queridos, fato é que é muito bom, mais que isso, é necessário termos alguém do nosso lado, principalmente nos momentos de adversidades. É muito bom, queridos, termos alguém do nosso lado com quem nós possamos contar. Amém? Tenha alguém do seu lado. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 16 de julho do ano de 2025. Passemos então, queridos, para quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Não fique sentado, não fique sentado à beira do caminho. Estes homens estavam literalmente sentados à beira do caminho. Queridos, quando ficamos assentados à beira do caminho, a impressão que nós temos, né? Nós assistimos as pessoas passarem, os carros passarem, o tempo passar, mas a impressão que a gente tem é que a nossa vida mesmo está parada, estagnada. Todos nós, amados, todos nós, em algum momento das nossas vidas já nos sentimos assim. Parece que na vida dos outros as coisas acontecem, funcionam, dá certo, né? As coisas dão certo, enquanto que na nossa vida é exatamente o contrário. Parece que nada acontece, nada funciona, nada dá certo. Vamos ser sinceros, queridos. Quem nunca se sentiu assim? Mas, queridos, o grande problema é quando nos conformamos com esta situação. Não se conforme em ficar assentado à beira do caminho, assistindo o tempo passar, as coisas acontecerem na vida dos outros, mas na sua vida nada acontecer, tá bom? Porque Deus tem mudança para essa situação, grandes coisas Ele ainda vai realizar em você e através de você. Não fique, queridos, não fique sentado à beira do caminho. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 17 de julho. E na sexta-feira, queridos, no dia 18 de julho, na meditação que recebeu o seguinte título: Murmuração não, gratidão sim. Estes homens, como nós já sabemos, eles eram cegos, não podiam contar com a visão, mas, pelo que podemos perceber, eles utilizavam, e muito bem, a audição e a fala. Ou seja, queridos, ao invés de ficarem se lamentando ou se vitimizando pela falta da visão, o que eles faziam? Utilizavam da melhor maneira possível a audição e a fala. Amados, não percamos o nosso tempo lamentando pelo que não temos, amém? Mas agradeçamos a Deus e utilizemos da melhor maneira possível o que temos. Ao invés de ficarmos, murmurando pelo que nos falta, agradeçamos pelo que temos. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 18 de julho, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. E no resumo de hoje nós relembramos um pouquinho, conforme vai aparecer aí na sua tela, um pouquinho do muito que nós aprendemos dos dias 14 a 18 de julho do ano de 2025. Queridos, o nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração e abençoado grandemente a sua vida através destas meditações e principalmente despertado em você um desejo maior de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso papai. Tá bom, queridos e queridas? Já estamos terminando, mas antes, como sempre fazemos, eu quero convidar você para nós orarmos. Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vem com a gente. Vamos orar juntos?
Bem rapidinho, nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Senhor, muito obrigado por mais uma semana concluída, mais uma semana abençoada de muitas lições, de muitos ensinamentos. Que nós possamos não só assimilar cada um deles, mas principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho, obrigado. Nós te louvamos, Pai amado, e te entregamos a semana que está, Senhor Deus, diante de nós, que nos aguarda, que está se iniciando. Meu Deus, que seja mais uma semana abençoada, mais uma semana vitoriosa, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda vitória diante de cada luta, de cada batalha, de cada desafio que se apresentar diante de nós. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem concedido, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, amados, nós semana que vem voltaremos com mais uma semana abençoada aí de meditações. Se o nosso Deus nos permitir, se nós tivermos condições, se a nossa equipe conseguir, domingo que vem nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E não deixe, queridos, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, nossos podcasts, nossos vídeos, enfim, todo o material que você recebe, fique à vontade para compartilhar e não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais e principalmente, queridos e queridas, de se inscrever no nosso canal no YouTube e acessar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos, porque como a gente fala aqui todo domingo, quando você faz isso, né, quando você comenta, quando você curte, quando você deixa lá o seu like, quando você se inscreve, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e ele divulga para mais pessoas, tá bom, queridos e queridas? Então, nos ajude a divulgar a palavra do nosso Deus. Amém, meus amados? Queridos, que tenhamos todos um domingo abençoado e uma semana maravilhosa. Amém, meus queridos? Um beijo no coração dos amados, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém, meus queridos? Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas.